Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Lendo em Movimento. Matheus, meu nome, criador do canal Lendo em Movimento. E hoje, bom, nós ainda estamos longe ah, dos resultados trimestrais do segundo trimestre deste ano para comentar, né? Então, esse é o core do nosso canal, além do acompanhamento da nossa carteira. Tem outras coisas, tem outros projetos aí, vocês bem sabem. Mas hoje eu vou tocar um projeto que está na minha mente tem um tempo, já terminei de ler esse livro e eu tava para fazer esse vídeo em um momento que fosse propício, né. Então, tá aí na sua tela, nós temos aqui uma resenha para fazer. Nós lemos esse livro do Charlie Munger. Eu confesso que, eh na verdade o livro é do Peter D. Kaufman, né, chama A Sabedoria de Charlie Munger. E eu confesso que eu tinha uma expectativa diferente do livro, eu achava que ia falar um pouco mais sobre ações e tudo mais, mas o livro não tem nada disso. A ideia do livro é reunir os modelos mentais, na verdade, os todos os discursos que o Charlie Munger fez ao longo da vida. Modelos, discursos que ele fez em universidades ou às vezes em alguma escola ou em algum lugar que ele foi nesse dia, e aí ele fez aí fez um discurso para essa galera. Então o livro fala muito sobre psicologia, sobre, filosofia, então é um livro um pouco mais denso de ler, eu recomendo esse livro. Mas é um livro um pouco mais denso de ler mesmo, porque às vezes os discursos são um pouco mais repetitivos lá para o início, depois vai ficando legal e depois fica chato de novo, mas é uma leitura necessária, vou dizer assim, tá. Bom, qual que é a ideia aqui? Primeiro eu tenho que introduzir quem foi Charlie Munger, né. Charlie Munger já morreu, morreu em novembro de 23, não sei qual idade que ele morreu, mas eu sei que ele morreu bem velhinho já, e ele foi o vice-presidente da Berkshire Hathaway, né. Então vocês bem conhecem, todo mundo que está aí envolvido no mundo do investimento, seja ele da bolsa de valores ou não, conhece a Berkshire. A Berkshire é uma grande holding, um grande conglomerado de investimentos que Charlie e Warren Buffett construíram juntos, né. Então, o Warren Buffett fala que Charlie Munger o, hã, o libertou, ele usa essa palavra, né, da caça exclusiva por pechinchas, ou seja, empresas que não eram tão boas assim, e o Warren acabava comprando, para a filosofia diferente disso, de comprar empresas boas, maravilhosas, a preços justos, né. Então, qual que era o diferencial do manga, né? O Charlie, ele era um grande leitor voraz, né, tem, gente que ficava mais próximo do Munger aí, que falava que a rotina dele era basicamente leitura e dormir. O cara era muito bruto na leitura, lia aí cerca de 18, 16 horas todos os dias, um leitor voraz, e ele defendia muito o aprendizado contínuo, tá. Mas isso aí vai ser tema dos nossos outros slides aqui. Então vamos para o primeiro tema do livro, é o famoso Let's Work of Mental Models, ou grade de modelos mentais, né. Então, o que são essas grades, né? Munger fala bastante desse conceito em muitos dos seus discursos, né, e a ideia aqui é que ele fala que você não pode decorar as coisas, você não pode ficar se concentrando em decorar conceitos, porque se você decora, e aí em um momento você precisa dessa informação na sua cabeça, você não vai conseguir se lembrar com facilidade, tá? Porque você não consegue. Então, ele odeia quem, decora as coisas, né, e a ideia aqui é encaixar a experiência que você nessas grades de modelo mental. Então, o que isso significa na prática, tá? Eu sei que vocês devem estar até lendo aí o slide, né, eu não gosto muito de fazer apresentações assim, mas decidi fazer ela mais estática nesse primeiro momento. Na prática, por exemplo, você olhar para as coisas somente pela ótica econômica. Você só quer olhar por essa ótica. Você não quer olhar outras óticas, outras opiniões. Você não quer olhar a ótica financeira, por exemplo, que é diferente, né? Você acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Então, o conceito das grades aqui é você saber conceitos-chave de outras ciências e conseguir cruzar essas informações. Então,
Quando essas disciplinas diferentes apontam para uma mesma conclusão na análise de um negócio, então você tem um alto sinal de altíssima confiabilidade da sua análise, porque você soube cruzar várias informações, várias experiências de vida e culminou numa conclusão interessante sobre várias perspectivas diferentes, e conseguiu fazer uma boa análise. Então, esse aqui é o primeiro grande conceito que Charlie Munger fala nos seus discursos, né. E aí vem outro conceito aqui que é isso aqui é genial, tá. Isso aqui é papo de gente genial. Círculo de competência. O que que isso quer dizer? A ideia de Charlie Munger é que você e eu não precisamos ser especialistas em tudo. Muita gente acha que tem que ser especialista em tudo, né? Eu quero ser doutor em matemática, eu quero ser doutor em direito, eu quero ser doutor em medicina. Não, você não precisa ser especialista em tudo. O importante não é o tamanho da sua competência, mas sim o quão bem você conhece os limites dessa competência. Então, um exemplo aqui, né, e aqui está até falando, né, 90% dos erros são evitados com esse círculo de competência. O exemplo mais interessante de você entender o limite é, ah, por exemplo, você ignora o círculo da competência em sua vida quando você decide investir em empresas que você não conhece muito bem. Então, né, como o Charlie Munger diria, você acha que está investindo, mas você na verdade está especulando, porque você não conhece bem o setor que você está envolvido. Então, Munger, ele sempre divide as empresas em três caixas: sim, não e muito difícil. As muito difícil ele descarta, porque o Munger sabe da competência, ele não mexe com aquilo que ele sabe que que não pode, que ele não entende, que ele não compreende por completo. E você precisa adquirir essa competência de saber dizer não para certos ativos, porque isso vai proteger o seu patrimônio no longo prazo, tá. Então, vamos aqui para a tela do Fundamentei, é muito interessante fazer esse tipo de análise juntos, tá. Fazer esses exemplos, porque claro, a gente está falando de bolsa de valores o tempo inteiro, e é importante a gente trazer exemplos nesse sentido, tá? Então, aqui, ó, olha que legal, aí, ó, a importância da liquidez para se investir em ações. Eu tenho um tema relevante que o Asvich está falando lá hoje, né? Muito bom. Mas depois eu vou assistir, não hoje. Bom, por que que você tem que saber dizer não para certos ativos? Aí você tá lá vendo a história do Luiz Barsi, grande investidor, pessoa física do Brasil, e aí você vem aqui e se depara, pô, o Luiz Barsi investe em Klabin, interessante, nossa, legal. Mas aí você não entende do setor, você investe porque ele fala que é para investir, e aí você encontra um cenário onde a cotação e o lucro andam juntos, e aí beleza, quando o lucro líquido vai lá em cima, a cotação vai lá embaixo. E aí, quando o lucro líquido vai lá embaixo, a cotação sofre um pouquinho. Então, você tem um erro de investimento aqui em fazer as coisas pela opinião dos outros. Eu acho que no gráfico da Suzano fica muito mais claro de ver isso, né? Mas aqui, ó, é uma empresa que amarga um prejuízo aqui simplesmente do nada. Mas nada é do nada, né? E aí você fica desesperado, fala assim, nossa, o que aconteceu com a empresa, tudo mais. Ai, e agora? Então, você precisa tomar cuidado em com certos ativos, né? Você precisa falar não para esse tipo de coisa. Se você não entende, não se envolve. Então, aqui é uma empresa até um pouco mais complicada, né? Com relação ao seu risco de capital, né? Empresa que é extremamente endividada há muito tempo, né? Então é uma empresa que demanda muito investimento e aí o resultado financeiro acaba comendo muita parte do seu resultado operacional e ela ainda tem um lance lá de ser muito atrelada com o dólar, né? Então, se o dólar ele desvaloriza ante o real, então o resultado vem ruim às vezes. Então, é uma empresa que tem aí o risco dólar também envolvido, né? Além de ter aí, apesar de gerar um fluxo de caixa livre muito interessante, né? Paga dividendos exorbitantes, né? É isso que chama a atenção do Luiz Barsi, né? Um dividend yield alto, mas, enfim, né? Não se envolva só porque outras pessoas estão se envolvendo.
Então, esse é o círculo da competência. E aí a gente vai para a próxima parte, né. Bom, eu já te falei a teoria, né, círculo da competência, mas como eu evito as coisas na prática? Como eu posso tomar melhores decisões na prática? E aí vem, uma arte, uma frase inspirada no matemático Carl Jacobi. Então, Charlie Munger fala desse matemático e esse matemático tem a seguinte premissa: inverta, sempre inverta. Aí você deve estar assim: "Tá, mas o que você está querendo dizer com isso?". Calma, eu vou te explicar. Ao invés de você perguntar, lógico, sempre no contexto de investimento, o que você tem que fazer para a carteira render mais, você precisa se perguntar justamente o contrário. Ou seja, o que eu faria se eu quisesse destruir todo o meu patrimônio e falir de forma rápida? E aí a resposta seria, se você perguntar isso para uma pessoa lustra nos investimentos, você sabe que você não pode ficar girando a carteira o tempo inteiro. Então, eu vou comprar na alta e vou vender na baixa, né? Então ele fica girando a carteira o tempo inteiro. Ele paga taxa para B3 à torta e à direita. Ele paga imposto toda hora, né? Porque fica vendendo com lucro à toa. Ele se envolve com empresas muito endividadas, né, então, aqui, olha o exemplo aqui, né. Se envolve com empresa muito endividada e a empresa vai amargar um lucro líquido, um prejuízo às vezes, e ele vai ficar, né, desesperado, vai agir aí pela emoção, né, vai querer vender na baixa e comprar na alta, né, essas coisas todas que vocês já sabem. Então, o trabalho depois que você listar tudo isso, é evitar isso tudo. É muito simples. Então, sempre é a arte da inversão, entendeu? O que você deve fazer para um casamento acabar? Lista tudo aí e evita tudo isso a todo custo, porque você não quer que o seu casamento acabe, certo? Então, tá aí a arte da inversão aqui, é muito interessante o que o Charlie Munger traz também sobre isso, né? E aí ele vai aqui com a psicologia do julgamento humano ou do erro humano, né. Então, aqui vem um conceito muito mais de psicologia. Charlie Munger, ele é um cara muito entusiasta da psicologia, tá. Apesar de às vezes, quem aí é formado na psicologia, talvez vai ler esse livro e vai odiar o Charlie Munger, porque ele sempre fala mal de quem rege a área, ou seja, dos doutores, dos acadêmicos. Ele fala que tudo isso que ele fala no discurso, ele não encontra isso, em nível acadêmico, através de livros, ele mesmo pensou tudo isso. Então e aí ele condensou, né, e condensou tudo isso no discurso, e aí veio o Peter de Kaufmann, né, e consolidou tudo isso em um livro, né, através dos seus discursos. Mas esse é um dos capítulos mais brilhantes, talvez, porque nós precisamos entender como seres humanos que nós não somos seres puramente racionais, mas nós somos movidos por gatilhos biológicos e psicológicos subconscientes. Então, nós temos lá a tendência, né, ou aversão à perda, né? Então, nós temos lá a super reação à dor da perda, a tendência do viés de confirmação e consistência, que nos faz ignorar notícias ruins, inclusive sobre empresas, só porque nós já somos acionista dela. Então, a gente acha que porque a gente é acionista, a empresa não pode ter notícia ruim. E aí eu até abro a tela do Fundamentei de novo, para mostrar, e eu fiquei bem feliz quando eu li isso no livro, que eu falei: "Pô, interessante", porque eu poderia estar falando que o Grupo Mateus é uma empresa excelente, mesmo com todos os mesmo com todas as coisas que estão falando da empresa e tudo mais e tal, enfim, mas eu venho aqui e falo: "Não, o resultado não foi tão bom, o resultado não é ruim, mas também não é tão bom, a gente tem que ter atenção, vamos olhar aí como vamos olhar como a empresa performa nos próximos pontos", né. Eh é uma empresa de IPO recente, né, e tudo mais, mas quando você olha aqui para os números, você vê que é uma empresa saudável, uma empresa que consegue gerar fluxo de caixa operacional crescente, tem aqui o seu CAPEX mais elevado, mas gera fluxo de caixa livre, crescente também, né, exceto em alguns anos que às vezes ela vai pegar esse CAPEX e vai colocar no negócio para crescer, né. Mas o que eu quero chegar aqui é que você tem que tomar as suas decisões an an eh,
você não pode, você não pode tomar decisões puramente pelo viés, tá. Tenha tomar cuidado com o viés. E aí a gente vai para o próximo ponto no slide, que é o efeito Lollapalooza, né. Então, na verdade aqui a gente vai para o ponto que é a frase mais interessante do Charlie Munger, né. "Vá para a cama todas as noites um pouco mais sábio do que quando você acordou". Então é o conceito do aprendizado contínuo, né. Então, aprenda uma coisa nova, mínima que seja, aplique isso na sua vida, vá para a cama mais sábio. Então o conceito aqui de sabedoria é muito interessante, você tenta melhorar um pouquinho todos os dias, né, ao invés de tentar melhorar um monte, como muita gente faz, né. Eu quero virar especialista do dia para a noite, não é assim que as coisas funcionam. E a gente vem para o efeito Lollapalooza, eu confesso que nessa parte aqui do livro eu já estava assim: "Nossa, são conceitos duros, são discursos às vezes pesados, e aqui eu não prestei tanta atenção assim". Mas o efeito Lollapalooza, ele é quando você concentra todas esses viés, tudo na mesma direção, e aí você tem o efeito de bolha, né. E aí se uma empresa faz isso de forma positiva, ela tem aí geração de caixa, retorno alto sobre patrimônio, porque ela tem o efeito Lollapalooza. Então eu confesso aqui que eu não vou me atentar tanto para esse efeito aqui, porque não é algo que eu peguei por completo lá no livro, mas dá para entender que é mais ou menos desse sentido aqui. E aí a gente vem com a primeira regra para quem quer acumular patrimônio. E aí eu volto a falar isso aqui, tá? A melhor forma de acúmulo a melhor forma de acúmulo de patrimônio é através das ações. Historicamente, olhando para o passado, nós vemos que comprar ações, manter elas, segurar elas de empresas boas é muito melhor do que fazer qualquer outra coisa. Você pode tentar empreender. Eu posso tentar então comprar casa, comprar carro. Isso não é isso não é a melhor forma de acumular patrimônio. Essas coisas são patrimônio, mas não é a melhor forma. A melhor forma é você comprar ações. E aí, a ideia é que você nunca interrompa isso de forma desnecessária. E aí a gente vem aqui de novo, né, para a nossa tela. Vamos abrir aqui o Investidor 10. Opa, aqui ó. Investidor 10, para vocês verem um conceito muito interessante aqui. Porque, por mais que você pode comprar uma ação hoje, né? Comprou uma ação lá do Itaú a 40 e poucos reais, se tornou sócio já. Mas uma ação é muito pouco, né? Então você vai esperar aí 30 anos com uma ação é muito pouco, né? Então, qual que é a outra palavra que você precisa? Consistência de aporte. Aqui a gente não mente para ninguém. Você vai ficar milionário, vai ficar, né, vai acumular aí muito dinheiro, vai ter aí muito dinheiro na bolsa. Se você não tiver consistência de aporte em empresas que são muito boas, que reinveste o capital com alta taxa de retorno, né, e aí você tem a paciência do tempo. Então, se você não tiver consistência de aporte, esquece. E aí, aqui, eu não falo aquilo que eu não eu não aplico, tá. Tem muita gente que faz isso, mas eu não sou desses. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui nos lançamentos para vocês que aqui, ó, nos 3 primeiros meses, né, claro que a gente já tinha aqui algumas ações no ano passado, mas eu organizei a casa aqui inteira. Eu tinha zerado a posição no passado, a posição inteira que eu tinha por causa de um compromisso pessoal. E aí eu falei: "Olha, esse ano eu vou investir todos os meses e vai ser assim por 10, 15, 20 anos. Eu vou investir todos os meses um valor pré-determinado que eu quero alcançar, mas se não der eu quero aportar mesmo assim". E aí nos 3 primeiros meses, aqui ó, veio os 1.500 que é a nossa meta, é o nosso guidance. Mas aí depois, ó, já veio aqui um mês um pouco a menos, aí veio um mês melhor de novo, maio, aí junho já vem com decréscimo e julho também. Vocês sabem por quê? Porque eu comprei um carro, recentemente eu tive maiores custos aqui, em julho, né, mas, a gente vai normalizar e a ideia é cumprir o guidance. Qual que é o guidance? 18.000 investidos, tá, 18.000 aportados. Aqui é valor investido, tá, não é valor de patrimônio total, é valor investido, 18.000. A gente vai chegar nesse guidance aí,
com certa tranquilidade, né? A gente está aqui com 9.700, era para estar com 10, né? Então a gente está com a diferença aqui. Ah, então, o que eu quero falar com vocês? Consistência de aporte. Você precisa ter consistência. Você precisa comprar mesmo quando um mês vai ruim e você precisa comprar. E a gente volta aqui, né? Porque o tempo, ele tá no expoente aqui, né? Então, você precisa ter paciência, meu querido, né? Aqui, ó. Tá acontecendo isso comigo agora. Vocês estão vendo lá. Não tem evolução de não tem evolução de para cima aqui na carteira. Aqui, ó, variação positiva, né? Alguns meses amargando posições negativas, né? Que ó, perca de capital de R$ 600, mas é aquela coisa, né? Você não perde o dinheiro se você não vende. Então, isso aqui é tudo nominal, tá? Mas qual que é a ideia? Você vai ver nos primeiros anos aqui, ó, seu patrimônio crescendo muito lentamente. Aqui talvez lá pro ano 5 você consegue ver algo expressivo, mas não tanto. Aí pro ano 10 já fica animadão, né? Fica assim, nossa, já tem uma disparidade muito grande. E lá pro ano 30, meu amigo, já era. Você tá lá em cima. Então, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Não dá para ser investidor de comprar barato e vender caro. Não tem isso no curto prazo. Você precisa saber que o dinheiro de verdade, ele não está na compra e venda de ações, mas ele está na espera. É o quanto você espera. Você acredita no negócio, você sabe que você acompanha o negócio, você sabe que o negócio é bom, a empresa é boa, a empresa tem qualidade e vai continuar entregando esses resultados. Vamos continuar acompanhando como investidor para ver se isso é verdade, se essa tese se sustenta. Se sustenta, agora é esperar. Fizemos o investimento, estamos aportando mês após mês, porque a gente agora quer esperar esse investimento retornar. E aí, eu vou mostrar com exemplo para vocês que é o tempo. Tá? Não é compra e venda de ações, é o tempo que torna uma pessoa com bons resultados na Bolsa de Valores. Tá? E aí a gente vem aqui para Bradesco. Tá? Bradesco. Aqui em 10 anos 6%, mas quando você olha para o máximo, meu amigo, olha aqui o máximo, 24%, 32 anos no retorno anual, né? Uma variação de 82.200 para cima. Então o cara comprou aqui a 13 centavos, comprou aqui a 2 centavos no início de tudo, ó. Comprou a 2 centavos e viu a ação valorizar até 18 no pico. E agora teve uma crise, né? Mas agora já está vendo normalizar de novo. Então é o tempo, o maior aliado do investidor, tá? O tempo. Não existe você fazer um investimento aqui, ó, a 9 e falar assim, nossa, aqui, ó, em menos de 6 meses o cara já tem quase metade de rentabilidade, né? Já tem, né, já dobrou o investimento. Não existe isso. Você fala assim, não, vou vender tudo agora e não eu fiquei rico, porque eu comprei 1.000 ações, eu comprei 2.000 ações, eu comprei 5.000 ações. Nossa, e eu tô ganhando muito dinheiro. Não existe isso. Você precisa, né, esperar. Bom, e aí a gente encerra tudo isso falando aqui sobre a honestidade intelectual, né? Você precisa saber que o grande legado de Charlie Munger e o que ele deixa lá nos discursos que ele traz é que o sucesso nos investimentos ele é um subproduto de uma mente bem desenvolvida e um caráter íntegro. Então, você precisa ser humilde para reconhecer o que você não sabe, construa uma grade de conhecimentos ampla, evite as armadilhas da nossa própria psicologia, né, da nossa própria essência, e tenha a paciência necessária para deixar os juros agirem. E aí, né? Então tá aqui o resumo, né? E aí vem o Munger versus o investidor comum, né? Então, o investidor comum, ele tem aqui uma especialização, né? Ele é especialista. Eu sei trader, eu sou trade, eu faço trade o tempo inteiro, ele é especialista. Já o Charlie, ele é multidisciplinar, então ele trabalha com os modelos mentais, ele consegue fazer uma análise que pega todas as experiências de vida dele, conceitos de outras ciências, une tudo isso e faz uma análise boa de um ativo. Comportamento de mercado, investidor comum, ele tem reação guiada pelo pânico. Então, se vem pandemia,
O cara fala: "Nossa, acabou o mundo, agora já era, né, agora arregaçou, agora nossa, agora todo mundo vai quebrar". E aí a pandemia passa, o cara vendeu no prejuízo. Ou vem o fear of missing out, né, o famoso FOMO, né. Você fica com medo de ficar de fora de alguns investimentos, ah, sobre a hipótese de: "Ah, não, é porque todo mundo faz", né. Então esse é o investidor comum. Já o Charlie Munger, ele tem paciência, ele espera pela oportunidade. Então, ele vê a ação caindo e fala: "Nossa, eu acho ainda que é um bom investimento". Eu acho não, pela minha análise o investimento continua sendo bom, eu vou comprar mais. Ele espera e compra mais, ele tem paciência. Análise de problemas, então ele tem o foco unilateral na projeção de vitórias. Já o Charlie Munger, ele usa a inversão. Então, ele fala: "O que que eu posso fazer para tornar isso tudo um desastre? Vou fazer não fazer isso". E aí, o investidor comum quer enriquecer em curto prazo, já o Charlie Munger quer manter aí os juros compostos ativos por décadas. Então, essa é a diferença entre Munger e o investidor comum. E aí, seja racional, monte sua grade de modelos mentais, proteja sua integridade e jogue no longo prazo. E aí, eu quero passar a bola para vocês, né? Como vocês se comportam, como vocês têm se comportado, né? Qual desses conceitos do Charlie Munger você já procura aplicar no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Muito importante sua participação aqui conosco, né? Essa é uma resenha que eu vi em um canal só. Interessante, né? Então, muita gente não leu o livro, não é um livro tão conhecido assim também, né? Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa resenha, se você vai ler o livro ou se não vai, né? E aí, se você gostou desse resumo e quer ver mais análises profundas de grandes mentes do mercado, né, através da leitura, né, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve aí no nosso canal, pelo amor de Deus, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada desse canal. Esse canal é honesto, tá? Canal honesto, canal com análises profundas, a gente tenta fazer o nosso melhor aqui semana após semana, né? E deixa o seu like também para esse vídeo, tá ok? Então, muito obrigado para você que me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!